até o versículo de número 23. São apenas 6, 7 versículos que nós vamos ler, e eu gostaria de que você memorizasse o máximo que você puder, ou que vocês pudessem, esses versículos que vamos ler, porque é muito importante para que a gente consiga tratar algo que estão inseridos nestes versículos que vamos ler, e que a gente tirasse algumas respostas desses versículos que aqui nós mencionamos para vocês. A epígrafe do texto fala sobre um discurso que Paulo dá aos anciãos da igreja de Éfeso, e eu gostaria de que vocês acompanhassem comigo em leitura silenciosa. Nós estamos gravando, e por isso, se eu conceder a liberdade para vocês lerem, vai aparecer um silêncio do outro lado, porque a voz de vocês não vai aparecer, tá bom? Então, vocês acompanhem, em leitura silenciosa, depois deixem aberto neste texto, porque a gente vai fazer menção de alguns versículos que nós mencionaremos para vocês, tanto no capítulo 20, quanto no capítulo de número 21. Versículo 17 em diante diz assim: E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo este tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade, e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Memorize principalmente esses dois versículos, 22 e 23, porque vai ser também um dos assuntos mencionados por mim nesta noite. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Versículo 23, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Amém, meus irmãos? Podeis assentar. Meus irmãos, me permita tratar este capítulo de número 20, parte dele, do versículo de número 17 até o versículo de número 23, e também o capítulo de número 21, onde nós leremos alguns versículos do capítulo de número 21. Mas ao ler o texto do capítulo de número 20, de Atos dos Apóstolos, nós percebemos que é a terceira viagem missionária de Paulo. E nessa terceira viagem missionária de Paulo, ele passando por algumas regiões, dentre as quais ele passa pela Grécia e também vai à Ásia. E nessa terceira viagem de Paulo, o intento dele, o desejo do coração dele, é de ir a Jerusalém, ou seja, quando ele terminasse essa terceira viagem missionária dele, ele tem um desejo profundo de chegar a Jerusalém. E ele está muito desejoso de fazer isso. Ele está ansioso para chegar em Jerusalém. Enquanto ele estava nessa viagem missionária, ele passa pela região da Grécia e passa também pela algumas cidades da Ásia. Ele chega em um lugar chamado Mileto.
E de Mileto, ele manda chamar os anciãos da igreja, seria os pastores da igreja, seria os líderes da igreja. Há um pedido de Paulo, há uma convocação, seria uma espécie de convocação ministerial. Na nossa linguagem, uma reunião de obreiros. E neste chamado, nesta convocação, ele não convoca a igreja de uma forma geral. É uma reunião só para líderes, é uma reunião só para obreiros, é uma reunião onde ele está chamando os pastores, os anciãos, conhecido até como os presbíteros da igreja, era assim conhecido. E nesta convocação de Éfeso, é chamado todos esses líderes, né? Todos os líderes da igreja de Éfeso, a liderança, os anciãos, vão sair de lá e vão vir para Mileto. E é em Mileto que Paulo vai dar um discurso, vai poder falar algumas coisas para estes anciãos. E é importante a gente poder aqui pontuar que quando Paulo está trazendo estes anciãos de Éfeso para Mileto, e ele vai tratar especialmente com esses líderes, é aproximadamente 73 quilômetros de Éfeso até Mileto. E esses anciãos descem tudo para ouvir o apóstolo, para ouvir Paulo, porque Paulo vai tratar algumas coisas que eu vou tratar aqui com vocês desta noite. E é muito importante que a gente lembre isso. Mas a primeira lição assim que deixa para a gente, principalmente nós obreiros, e eu me dirijo especialmente aqui aos líderes, aos obreiros do Senhor, é como é importante a gente poder se reunir para poder ouvir o homem de Deus, para ouvir a instrução, para ouvir uma formação espiritual para a nossa vida, porque me dá a entender de que esses obreiros de Éfeso, esses anciãos, eles não estão medindo esforços, são 73 quilômetros para ir para uma reunião de obreiro, 73 quilômetros para se deslocar de Éfeso para chegar até em Mileto. Então a gente fica assim com uma sensação, porque eu estou falando para mim, irmãos, tá? Eu faço parte de um corpo ministerial que eu preciso atender apelos quando líderes estão nos convocando. E não há aqui no texto, parece que qualquer resistência, qualquer líderes desses que aqui estão em Éfeso, porque eles descem tudo para Mileto para ouvir Paulo. Porque Paulo vai discursar e vai falar com eles e vai tratar algumas coisas com eles no que diz respeito à obra de Deus. Então eu penso de que os nossos esforços no reino de Deus, eles são muito importantes para o nosso crescimento espiritual. Até porque vai se ouvir Paulo, irmãos. Quem não gostaria de ouvir Paulo? Quem não gostaria de ouvir um homem como Paulo, com capacidade extraordinária, onde Deus faz obras extraordinárias por suas mãos, que tem um conhecimento, onde Deus revela o Evangelho para ele se aprofunda nas coisas de Deus de uma forma tão tremenda, que no Novo Testamento, depois de Jesus, não tem alguém tão bem preparado como o apóstolo Paulo. E aí esses anciãos, eles descem para Mileto para ouvir a instrução do seu pastor, para ouvir a instrução do líder, para ouvir a instrução do homem de Deus. Então eu penso, e para nós obreiros, a gente precisa olhar para um texto desse e a gente se deleitar e ver a importância da gente poder se reunir para tratar dos interesses da obra de Deus.
sem que a gente fique, olha, eu não posso, é por causa disso e por causa daquilo. Deus conhece o nosso coração, Deus sabe se a gente de verdade está dizendo algo que realmente Deus está vendo como verdadeiro. Então, o primeiro lado aqui maravilhoso deste início do texto, do versículo 17, diz: e de Mileto mandou chamar os anciãos da igreja de Éfeso. Que coisa maravilhosa é quando a gente atende, irmãos, o apelo daqueles que estão sobre nós, daqueles que nos lideram, daqueles que são os nossos pais espirituais, daqueles que querem mostrar para a gente as necessidades da obra e os interesses do reino de Deus. Eu penso, e aqui eu me dirijo para os obreiros mais uma vez de forma muito carinhosa, eu acho que quantas vezes a gente, se não tomar cuidado, a gente resiste. Se não tomar cuidado, a gente quer sempre colocar uma desculpa para não estar presente, para não ir. E a gente precisa tomar cuidado para que isso não seja um descaso. E não seja só um descaso com o líder, sobretudo um descaso com a obra de Deus. Eu tenho visto, irmãos, ao longo destes muitos anos, cuidando da obra de Deus, e eu digo muitos, e eu tenho dito para vocês que eu já estou há 26 anos pastoreando, e quantas vezes, irmãos, a gente tem visto as pessoas falarem alguma coisa, que tem toda a oportunidade para falar a verdade, para dizer o que é justo, para dizer o que é correto, mas a gente prefere ter um escape, dizer que foi por causa disso, que dizer que foi por causa daquilo, e a gente não coloca o nosso esforço para a obra. Muitas vezes, irmãos, de forma muito triste, a gente prefere, irmãos, contar a mentira do que falar a verdade. A gente prefere ficar com engano do que dizer a verdade. Da gente poder conversar, da gente poder dizer do que de fato realmente acontece, mas a gente prefere o jeitinho brasileiro, a desculpinha, a gente prefere uma série de coisas. Mas neste versículo de número 17, está Paulo dizendo: vem os anciãos, porque eu preciso tratar algo com vocês, eu preciso conversar com vocês. Reunião ministerial, reunião de obreiros. E na reunião de obreiros, Paulo trata algumas coisas que eu quero tratar aqui com vocês. Não é uma reunião ministerial como essa, é uma reunião com a igreja do Senhor, aonde a gente aprende, a gente melhora, a gente aprimora a nossa vida de fé e o nosso entendimento é ampliado por causa da revelação da palavra de Deus. O que ele começa tratando com esses irmãos, os anciãos da igreja de Éfeso em Mileto? Ele está dizendo que ele, quando esteve com estes irmãos da igreja de Éfeso, versículo de número 19, vai aparecer aí no data show para vocês, ele serviu ao Senhor no meio desta igreja com toda a humildade. Perceba que aqui vai aparecer 3 qualificações de Paulo: como era o seu pastoreio, como era o seu serviço, como era o seu porte, como era a sua maneira de ser entre os crentes. Não era só como ele lidava no trato com as coisas espirituais. É claro que aqui está envolvido o trato das coisas espirituais, mas aqui está mostrando o comportamento, é o porte dele. O versículo 19 diz: servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações. Então há 3 coisas aqui que deveria ser de conhecimento dos obreiros, e eu julgo que seja de todos nós que aqui estamos, e isso também não isenta nenhum de nós, mas eu estou falando primeiro para líderes, porque este é o conselho que Paulo deu para a liderança, dizendo como ele se portou, porque o versículo de número 18, o final, a parte B, ele diz: como em todo este tempo me portei no meio de vós.
Então, como é que foi o comportamento de Paulo no meio dos líderes, no meio da igreja de Éfeso? Foi com muita humildade, com muitas lágrimas e teve também muitas tentações. Isso aqui precisa fazer a gente, como obreiro do Senhor, entender de que o obreiro precisa entender essas características na sua vida. Servir ao Senhor com humildade. E ele explica nesse discurso mesmo, que é a partir do versículo de número 17, quando ele fala: eu não cobicei, verso de número 33, nem prata, nem ouro e nem vestuário. Olha a humildade deste apóstolo, que o serviço que ele se comporta, que ele tem de porte junto desta igreja é com humildade. Ele não estava ali por causa de dinheiro, ele não estava ali por causa de ouro, prata. O interesse dele, do pastoreio dele, não é dinheiro no bolso. O interesse de Paulo não é glória, status, holofotes. Ele está dizendo que ele serve essa igreja com humildade. E é importante dizer que a humildade, vez por outra eu trato isso aqui com vocês, elas não estão relacionadas à nossa aparência. A humildade, ela é uma expressão do nosso interior. Ela procede do coração. Aquilo que a gente é na aparência, a gente precisa ter como reflexo do que vem do nosso interior. Então, o que eu sou no interior reflete no meu exterior. O que a gente tem de humildade deva proceder do coração. Jesus ensinou sobre isso: aprendei de mim, que sou manso e humilde de roupa, é isso? Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque é do coração que procedem as saídas da vida. Agora, o meu coração precisa ser uma boa terra, o meu coração precisa ser trabalhado por Jesus, de maneira que eu me espelhe nele. Ele é o meu referencial, e Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então Paulo esteve nesta igreja com muita humildade, esteve também com lágrimas, está no verso de número 19, e o texto faz uma referência dizendo que foram com muitas lágrimas. E aqui me permita, irmãos, eu vou falar com eles aqui de novo, tá? Estou falando com vocês, mas estou falando com os obreiros. Eu acho que uma das coisas que marcam os obreiros são as suas lágrimas. Obreiro que não chora precisa melhorar a sua vida ministerial. Obreiro que não sente o peso da sua chamada e que isso não é traduzido em lágrimas, ele terá muita dificuldade de exercer o seu ministério. Lágrimas de sofrimento também, mas lágrimas de amor por querer ver a obra crescer. E vocês vão ver dentro deste texto que ele fala que durante 3 anos e meio ele não cessou de admoestar esta igreja com muitas lágrimas. E parece que Paulo amava, irmãos, no que diz respeito a essa questão de lágrimas. Quando Paulo fala para Timóteo, ele diz: desejei muito ver-te lembrando das tuas lágrimas. Parece que Paulo tem um apreço assim de ver o obreiro chorando. E isso aqui não é um termo pejorativo, de querer ver o camarada sofrendo. Paulo está querendo ver o camarada na prova. É alguém que Paulo está querendo ver o amor que ele tem pela obra, se ele realmente se doa. Porque quem anda chorando e gemendo pela obra de Deus, irmão, mostra o quanto ele ama a obra de Deus. Quem não chora, irmãos, pela obra, quem não consegue demonstrar lágrimas pela obra, parece que não tem paixão pela obra.
parece que não tem prazer pela obra. A gente chora, irmãos, e me permita aqui dizer, isso não é alguém masoquista, que parece que tem prazer no sofrimento, mas alguém que chora pela obra, irmãos, alguém que coloca o coração na obra. Parece que Deus, irmãos, lá da sua morada e vê, eis ali um homem que eu chamei e que ele se entrega pelos interesses da minha obra. Porque Deus tem prazer, irmãos, de ver a gente amando a obra dele, irmãos. Tem prazer de ver a gente se entregando pela obra dele. E talvez seja esse um dos problemas dessa atualidade dos obreiros, irmãos. Pouco choro pela obra, pouco quebrantamento pela obra. Hoje a gente tem conhecido um modismo que obra para alguns líderes, para alguns pastores, infelizmente a gente diz isso com tristeza, de que isto é um status. Vem para frente, vem cuidar da obra com zelo, vem cuidar da obra, colocando seu coração, querendo fazer aquilo que é reto, aquilo que é justo, que a gente vai perceber quantas lágrimas a gente vai derramar, irmãos, pela obra de Deus. Enquanto tem muito querendo entender obra de Deus como status, tem muita gente, irmão, chorando pelos interesses do reino de Deus e pelos interesses de muitas vidas. Então isto aqui é um fato que a gente pensa de que todo obreiro precisa dessas qualificações: humildade, ter lágrimas e aprender a passar pelas tentações. A gente sabe, irmãos, que coisas relacionadas à tentação está relacionado a um estímulo, porque a tentação, na verdade, é um estímulo ou uma indução por aquilo que parece ser atraente. Ou seja, a tentação aparece como estímulo, como uma indução para aquilo que nos atrai. E Paulo está mostrando que muitas coisas tentaram ele, tentaram induzi-lo, tentaram atrair, alguma coisa que queria levar ele para um caminho fora da vontade de Deus. E Paulo chega a dizer isso, que essa tentação eram ciladas dos judeus. Irmãos, como tem coisas que são ciladas para a nossa vida. Eu acredito, irmãos, que todos vocês já passaram isso. Mas a vida dos obreiros em especial, irmãos, se não tiverem discernimento de espírito, quantas ciladas aparecem para os obreiros do Senhor. E a gente precisa, irmãos, de graça de Deus, para fugir destas coisas, essas tentações que aparecem diante de nós, para a gente vencer esses estímulos, para vencer esta indução que chega para nós, para nos desviar do foco, para nos tirar da presença de Deus. Que Deus nos guarde, irmãos, e que cada obreiro aprenda a vencer os momentos das tentações. Bom, a gente chegou até o versículo de número 19, mas eu queria tratar com vocês, a partir do versículo de número 22 até o versículo de número 23, porque a partir do versículo de número 22 e o versículo de número 23, tem algo que está escrito aqui, que há dois lados que a gente precisa pensar. Esses versículos de número 22 e versículo de número 23, Paulo trata algo que tem a ver com aquilo que eu comecei dizendo no início, o desejo dele de ir para Jerusalém. É a vontade dele de chegar em Jerusalém. Só que o versículo de número 22 diz uma coisa, o versículo de número 23 trata de outra coisa. Quando eu digo que trata o versículo 22 em um fato e o versículo de número 23 em outro, eu quero poder explicar isso para vocês, e eu vou deixar os irmãos compreenderem isso comigo lendo o versículo de número 22. Vocês podem ler aqui no Data Show, que está aqui exposto para todos vocês. Olha o que ele diz acerca da ida dele para Jerusalém. Ele diz assim: e agora
eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Então vocês percebem que o versículo de número 22, ele está querendo ir para Jerusalém, ligado pelo Espírito. Eu vou explicar isso para vocês. Mas no versículo de número 23, tem uma diferença do versículo 22, porque no versículo 22, ele não sabe o que há de acontecer com ele em Jerusalém. Ele não está sabendo o que vai acontecer com ele. No versículo de número 23, ele diz assim: senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Então o versículo de número 23 dá a entender que de cidade em cidade o Espírito Santo está sempre comunicando para ele o que vai acontecer. Ele chega numa cidade, o Espírito Santo revela para ele. Ele chega em outra cidade, o Espírito Santo revela para ele. A pergunta é: por que ele diz que no versículo de número 22, ele não sabe o que vai acontecer em Jerusalém? Porque parece que em Jerusalém ele não tem conhecimento do que vai acontecer. Bom, mas deixa eu explicar primeiro para vocês o que ele está tratando, que ele está ligado pelo Espírito, versículo de número 22, e agora eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém. Esse termo ligado pelo Espírito é alguém que está sendo encorajado pelo Espírito, é alguém que está sendo impelido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo impelindo ele para ir, o Espírito Santo encorajando ele para ir. Em outras palavras, é assim: vai, Paulo, que eu sou contigo. Vai, Paulo, porque eu te ajudarei. Vai, Paulo, porque eu estou contigo. Vai, Paulo, porque o meu Espírito está te encorajando você ir. Agora percebam isso, irmãos. Queria que vocês acompanhassem isso comigo. No versículo de número 23, ele está sendo revelado de cidade em cidade o que vai acontecer. No versículo 22, ele está sendo só impelido. Aí eu vou tratar ainda mais com vocês. Se a gente mudar para o capítulo de número 21, olha o que os versículos à frente a gente vai entender. Porque a gente precisa ler texto com o seu contexto, para que a gente consiga entender o que a Bíblia está nos ensinando. No capítulo de número 21, versículo de número 4, preciso muito que vocês prestem atenção. Olha o que vai dizer no versículo de número 4. Ele está seguindo a sua viagem, voltando para Jerusalém, e aí ele está encontrando alguns irmãos, e no versículo de número 4 o texto diz assim: e achando discípulos, ficamos ali 7 dias, e eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Bom, agora o Espírito está dizendo para ele não subir. No versículo de número 22, o Espírito está encorajando ele a ir. Vai, Paulo, que eu sou contigo. Porque ele está ligado pelo Espírito. Ligado pelo Espírito, irmãos, ela tem uma conotação de que alguém que está sendo encorajado, preste bem atenção nisso, porque isso é muito profundo, irmãos, isso é muito importante. Isto é alguém que está sendo encorajado pelas convicções do dever. Uma coisa é alguém encorajado pelas convicções do dever. Guarde bem esta frase que eu estou dizendo. Alguém encorajado pelas convicções do dever. Ou seja, trocando em miúdos isso, ele sabia que ele precisava cumprir seu ministério. Ele precisava pregar. Ele precisava fazer o serviço do reino de Deus, da obra de Deus, anunciar Jesus. Ele havia tido um encontro com Jesus.
E ele tinha um desejo de ir a Jerusalém para pregar. Ele tinha o desejo de ir a Jerusalém para anunciar Cristo que ele havia se encontrado no caminho de Damasco. Agora observe o versículo de número 10 deste capítulo de número 21. Estou tornando para vocês a circunstância do que estão envolvidos entre o capítulo 20 e o capítulo de número 21. Agora no capítulo 21, a partir do versículo de número 10, diz assim: e demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se aos seus próprios pés e mãos, disse: assim diz o Espírito Santo. Quem disse? Quem disse? O Espírito Santo. O que o Espírito Santo disse? Ele diz assim: assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Vocês viram o que o Espírito agora está dizendo? Que Paulo vai para Jerusalém, e lá ele será entregue na mão dos judeus. E aí há um comportamento dos irmãos que estão ouvindo a profecia, versículo de número 12, olha como é que os irmãos se sentem, e diz: e ouvindo nós isto, Lucas está presente e ele se inclui ali, e ouvindo nós isto, rogamo-lhe tanto nós, como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Ou seja, os irmãos disseram: Paulo, pelo amor de Deus, não faça isso. Paulo, não suba para Jerusalém. Paulo, pelo amor de Deus, o que você está fazendo, que você está querendo ir para Jerusalém? Em outras palavras, irmãos, ele está dizendo: olha, Deus está falando, hein? Olha, Deus está dizendo, se você ir para Jerusalém, toma cuidado, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está dizendo, porque no versículo de número 4, o Espírito estava dizendo, pela boca dos irmãos, que ele não subisse para Jerusalém. E aqui, irmãos, a gente talvez ficaria confuso. Imagina você ouvindo umas coisas dessa. E aí, sobe ou não sobe para Jerusalém, irmãos? E aí, vai para Jerusalém ou não vai? Deixa eu dar a oportunidade para vocês rápido. Vocês tentam dizer em voz de coro: sim para ir, não para não ir. Se fosse vocês que estivessem ouvindo como Paulo, vocês diriam sim ou vocês diriam não? Bem alto. Vocês ficariam com dificuldade de entender. Vocês ficariam confusos. Como é que vai? O Espírito está dizendo. Me permita contar uma experiência aqui para vocês, porque isso é para crescimento espiritual. Eu lembro quando eu cheguei na igreja, e vocês sabem, irmãos, que os profetas é uma bênção no nosso meio. E eu não estou falando em termos no que diz respeito a denegrir o profeta, muito pelo contrário. E aí um profeta apareceu para o pastor Isaías naquela ocasião, e eu me lembro disso como se fosse hoje. O profeta dizendo: pastor, não vá para a Argentina. Deus está mandando dizer para o senhor, para que o senhor não vá para a Argentina, porque senão vai acontecer um acidente de carro com o senhor. Não sei se a Milka se lembra, era aquele Fiat Panorama, begezinho dele, e ele foi até a Argentina de Fiat Panorama. Olha que coisa, Fiatzinho Panorama do pastor Isaías, e ele, Argentina, e ele voltou, e aí ele queria ir de novo. E quando ele queria ir de novo, aquela época, irmãos, os profetas no meio do arraial, quantos profetas, irmãos, que a gente sente saudade desse tempo dos profetas. Os profetas se levantavam no meio da igreja, os profetas diziam, e aí, essa irmã disse para ele: olha, Deus disse que não é para o senhor ir para a Argentina. Eu, pastor Isaías, eu lembro como se fosse hoje, a voz dele ecoando aqui nos meus ouvidos. Ele falou: eu vou para a Argentina, sim.
Claro que eu vou. Falei, sério, pastor? Vou para a Argentina. Por quê? Porque eu prefiro morrer na obra, eu estou fazendo a obra de Deus. Eu não estou em desobediência. Não há nada que me tire a convicção de que eu preciso estar na Argentina para fazer um trabalho para o Senhor. E eu lembro quando ele depois esteve na Argentina, e ele teve me contando uma experiência muito edificante, quando ele estava dizendo que no meio do culto que ele estava lá, que não era nem a Assembleia de Deus, era no meio de uma igreja batista, e aí um dos irmãos lá da Argentina falou na língua em português, bem claro para o pastor Isaías, quando dizia assim: eu estou aqui também no meio desta igreja, da mesma forma que eu estou com você lá no Brasil. E a pessoa nem sabia de que ele estava falando em português, embora aqui falar na língua argentina, em castelhano, parece ser um pouco parecido, mas a gente sabe que é muito diferente ouvir um argentino do que ouvir um brasileiro. E o pastor Isaías disse que ficou maravilhado quando chegou lá, e aquilo foi um consolo da parte de Deus, de que ele realmente deveria estar lá. Mas a pergunta é: e aí, a gente deva ir ou a gente deva ficar? O que deva passar na mente nossa num negócio desse? Porque a gente precisa de uma diretriz. O Espírito está falando no versículo de número 4. Paulo, no versículo de número do capítulo anterior, 22, está dizendo de que ele está sendo impelido pelo Espírito Santo, ele está sendo encorajado pelo Espírito Santo para ir, o Espírito Santo está levando ele para ir para Jerusalém. No versículo 4 do capítulo de número 21, os irmãos estão falando pelo Espírito para ele não ir. No versículo de número 10 e 11, o profeta está dizendo: assim vai acontecer com o dono desta cinta, vão prender ele lá em Jerusalém. E a pergunta vocês não me deram, a resposta vocês não me deram: vão ou não vão? Sobe ou não sobe para Jerusalém? Sobe ou não sobe para Jerusalém? Nem o sim e o não vocês me responderam, irmão, porque é difícil de responder, irmãos, mesmo. Então me permita poder explicar isso para vocês. Eu disse para os irmãos que no versículo de número 4, no versículo de número 22 do capítulo 20, ele está sendo impelido, encorajado pelo Espírito para ir. É o Espírito que está falando. No versículo de número 4 do capítulo de número 21, o Espírito está dizendo: Paulo, não sobe para Jerusalém. No versículo de número 10 e 11, o profeta está entregando uma mensagem dizendo que vai acontecer tal coisa em Jerusalém, que ele vai ser preso em Jerusalém. E a pergunta é: o que fazer nesta hora? Olha, irmãos, o que é uma vida de convicção de fé. Paulo, ele está sendo impelido no versículo de número 22. No versículo de número 4 do capítulo 21, o Espírito diz, eu estou repetindo isso para fixar na mente de vocês, mas existe uma diferença aqui. Alguém que está dizendo em nome do Senhor e pelo Espírito Santo, para que ele não suba para Jerusalém, na verdade, isso é um aviso, mas isso não é um mandamento. Bom, vamos tratar esta diferença. Alguém pode falar em nome, ou pode dizer impelido pelo Espírito Santo, mas não pode ser um mandamento. E é isto que Paulo, ele está vendo. Ele está impelido pelo Espírito para ir, que é o versículo de número 22 do capítulo 20. Ele está sendo encorajado pelo Espírito para enfrentar as adversidades em Jerusalém. Porque o Espírito, irmãos, faz isso em nossa vida. O Espírito nos encoraja.
enquanto os nossos irmãos tomados em temor e falando pelo Espírito Santo, dizendo, se eu fosse você, eu não faria isso. Eu estou dizendo pelo Espírito para que você não faça isso. Mas isso é um aviso, isso não é um mandamento. Porque há uma diferença de aviso para mandamento. Porque uma coisa é alguém dizer, assim diz o Espírito Santo, ele te proíbe para que você suba para Jerusalém, porque Deus não quer que você suba para Jerusalém. Em nenhum dos textos nós vamos perceber isso. Vou repetir os textos para vocês olharem. O versículo 22 do capítulo 20. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, ou seja, impelido pelo Espírito. Aqui o Espírito está dizendo que está dando coragem para ele, está dando força para ele. No versículo de número 4, os nossos irmãos que estão nesta igreja de Tiro, vocês vão perceber que esses discípulos, Paulo fica com eles 7 dias, e pelo Espírito diziam a Paulo que não subisse para Jerusalém. Qual é o temor desses irmãos? E eu quero exemplificar isso. Normalmente a igreja tem muito cuidado com o seu líder, com o seu pastor, e é isso que está acontecendo aqui. Eles estão percebendo que a ida de Paulo é muito perigosa para ir para Jerusalém. E pelo Espírito eles estão dizendo, Paulo, por favor, não suba para Jerusalém, a não ser que você tenha muita convicção de que você precise ir para Jerusalém. Embora que isso não esteja no texto, mas a gente consegue inferir isso do versículo de número 22, do capítulo de número 20, que ele está sendo impelido, porque não há contradição. Agora, no versículo de número 11, o profeta Ágabo, que está falando com Paulo, está pegando a cinta dele, dizendo, importa que o dono desta cinta seja ligado desta forma lá em Jerusalém, e ele seja preso. O que este texto do versículo de número 11 está dizendo? Já está revelando para ele o que vai acontecer lá em Jerusalém, porque sabe que Paulo, dentro deste sentimento que está sendo impelido, encorajado para ir para Jerusalém, o Espírito já mostrou para ele do que vai acontecer em Jerusalém. E aqui eu quero dizer algo importante para vocês, irmãos. Ouça isso, por favor. Existem coisas na nossa vida que enquanto a gente está fazendo a obra de Deus, a gente não está sabendo do que vem pela frente. A gente não sabe o que vai acontecer há dias à frente, há meses à frente, há anos à frente. Mas à medida que você avança, à medida que você trabalha, à medida que você faz, à medida que você se conduz, o Espírito se carrega de poder falar com você. À medida que você avança no reino de Deus, lá na frente, o Espírito está mostrando o que vem pela frente, o que vai acontecer. Então, no versículo de número 22, explica que ele não sabia o que ia acontecer em Jerusalém. Mas à medida que chega no capítulo de número 21, e principalmente no versículo de número 11, aqui o profeta está dizendo já para ele o que vai acontecer com ele lá em Jerusalém. Isso é muito edificante, irmãos. Por quê? Porque você não sabe hoje, mas amanhã você fica sabendo o que Deus vai revelando para você. Seus horizontes vão se ampliando à medida que você vai caminhando e vai trabalhando, e você está sendo impelido pelo Espírito Santo. Aí Deus traz a revelação, vem pela palavra, vem pelos profetas, vem por uma revelação da parte de Deus, e é isso que Paulo está dizendo. No versículo de número 23 ele diz, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela que me esperam prisões e cadeias. Deixa eu contar algo importante para vocês, irmãos. Quando eu cheguei aqui na Uberlândia, e eu, vez por outro, falo isso para alguns obreiros, me perguntaram assim, quando você foi para Uberlândia, o Senhor falou contigo
de que você deveria ir para lá? E eu disse: não, não falou comigo. Sério? Como é que você foi? Eu fui pelo dever que eu tenho da minha obrigação como pastor e da minha chamada ministerial. Ah, não, eu só vou se Deus falar comigo. Eu fui colocar um obreiro aqui da congregação em uma das congregações, e eu me lembro esse obreiro falando comigo assim: pastor, Deus não falou nada comigo, por isso que eu não vou. Deus não disse nada para mim, nem para minha esposa, por isso que eu não vou. Porque Deus tem que me falar alguma coisa. E eu disse para ele, eu falei: sério? Ele disse: sério. E foi nessa conversa que eu falei: quando eu cheguei na Uberlândia, Deus não falou comigo que eu tinha que ir para Uberlândia. Ele não me disse nada. E como é que o senhor foi? Eu fui baseado no meu dever, como chamada que ele me fez para atender a obra dele. E à medida que eu cheguei aqui, aí Deus vem me falando algumas coisas do caminho que eu vou entrando e do caminho que eu vou trilhando. Me permita compartilhar uma experiência dentre as muitas. Há 30 dias atrás, Deus me deu uma revelação e eu quero compartilhar com vocês, porque essas coisas dão rumo, dão norte para a gente precisa ficar mais vigilante, mais atento, a gente precisa entrar na presença de Deus e conhecer os mistérios de Deus e como é que Deus quer que a gente se comporte. Em outras, para a gente ficar atento, vigilante, uma vida de sobriedade, uma vida de orientação pela obra do Espírito Santo. E eu vi uma pessoa aqui da congregação vindo em minha direção. E essa pessoa vinha em minha direção, e quando eu fitei os olhos nessa pessoa, os olhos dela estavam carregados de ódio, carregados. Eu percebi que nessa pessoa tinha muito ódio, e que eu, no primeiro momento, ao ver aquela pessoa de tanto ódio, eu identifiquei o que se tratava. E essa pessoa se expressou para mim e disse assim: eu vou falar para fulano, para ele nunca te considerar e nunca te respeitar. E eu não dizia nada, irmãos. Eu fiquei calado, eu fiquei quieto, porque tem horas, irmãos, que não há palavras. Tem hora, irmãos, que a gente precisa se silenciar. A gente só precisa da revelação de Deus, porque as coisas, quando acontecerem, eu sei o que Deus falou, irmãos. Porque tem coisas que Deus não vai falar tudo, porque a gente pode ter medo de enfrentar, se Deus falar tudo com a gente, porque a gente é ser humano. Porque se Deus fala tudo com a gente pode desistir da nossa chamada, a gente pode retroceder, a gente não pode talvez enfrentar, porque a gente é pequeno. E olha, irmãos, que a gente se estremece, a gente tem medo, sim, claro que a gente tem medo. Sou de carne e osso, eu sou ser humano. Quem de nós, o mais bem preparado teologicamente, diz: eu não tenho medo? Claro que a gente tem medo, claro que a gente sente pavor, claro que a gente estremece. E quando eu vi aquela pessoa tomada, carregada de ódio, era isso que eu via há 30 dias atrás. O ódio dominando o coração, o ódio subindo, e eu conseguia ver nos olhos o tamanho ódio de falar comigo. E aí, quando ela se aproxima para falar, eu já estava entendendo o que ela queria dizer, mas ela pronuncia com os lábios. Ela diz para mim: eu vou dizer para aquela pessoa o quanto ela deva te desrespeitar e não te considerar. Irmãos, eu estou na presença de Deus. A minha vida, irmãos, está nas mãos do Senhor. Se alguém não quiser respeitar, se alguém não quiser considerar, glória ao nome do Senhor, irmãos, glória ao nome de Jesus. Mas de uma coisa eu sei: Deus direcionou e falou, e eu vou ficar atento quanto a isso.
E eu vou ficar pensando sobre isso, porque eu preciso refletir. Eu não sei de onde vem, irmão, mas eu sei que vai vir. Eu não sei de onde vai chegar, mas eu sei que vai chegar. E eu vou estar preparado no Senhor para poder enfrentar essa circunstância. Enfrentar as circunstâncias, às vezes, irmãos, calado. Não tem nada para dizer, não tem nada para falar, não tem nada para tratar, não tem nada para fazer. Porque determinados tipos de ódio que estão, às vezes, no coração, isso é maligno, irmãos. Isso é gerado pelo sentimento do maligno. Mas o que me consola dentro deste capítulo de número 20, quando Paulo está dizendo que ele ia subir para Jerusalém, ele não sabia, mas já no capítulo de número 21, ele já está sabendo o que vai acontecer em Jerusalém. Então deixa eu responder a pergunta que eu mesmo fiz para vocês. Deveríamos ir ou não? E aí, qual é o posicionamento? A gente faz o quê numa circunstância dessa? Irmãos, a gente nunca para. A posição é em frente. A posição é continue. E sendo impelido pelo Espírito Santo, encorajado pelo Espírito Santo. Porque quando a gente é impelido pelo Espírito Santo, alguém pode até falar em nome do Senhor, mas isso não é um mandamento, isso pode ser uma orientação. Esses irmãos do capítulo 21 e versículo de número 4, estão dizendo, não vai não, Paulo, porque lá você pode morrer. Aí lá no versículo de número 13, olha o que Paulo responde, bota aí no data show e eu encerro. Olha o que Paulo responde, quando o profeta está dizendo para ele, o que há de acontecer em Jerusalém. Mas Paulo respondeu, que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto. Será que a gente está pronto, irmão? Ele está dizendo, porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor. Então, irmãos, se te criticarem, não para não. Se alguém até der um aviso para vocês em nome do Senhor, irmãos, e olha que eu estou entendendo que vocês têm maturidade para entender o que é um aviso e o que é um mandamento, porque olha, eles aqui estão dando um aviso no Espírito, dizendo para ele, para que ele não suba. Mas Paulo sabia que aquilo não era um mandamento, porque ele tinha suas convicções do seu dever. Irmãos, quando a gente tem convicção de dever, a gente não para. Se a gente tiver convicções da nossa chamada, irmãos, ministerial, vocês não param. Se eu não vou ser mais obreiro, eu vou parar, eu não vou mais, eu não vou por causa disso. Que isso? A gente precisa ser maduro para entender as convicções dos nossos deveres. E olha, irmãos, que a gente tem muito dever para ser cumprido diante do Senhor. Vamos cantar ao Senhor, irmãos, alegremente. Jefté, por favor, venha adorar ao Senhor. Enquanto Jefté adora o Senhor, nós vamos recolher a oferta para a obra do Senhor. Lembrando, irmãos, de que Deus quer que nós tenhamos, irmãos, convicção